E da uma zebra. Vamos lá, né? É melhor chegar pra cá, porque vai ficar os meninos aí, viu? Sim. Ah, vem mais pra cá. Então, A Ivanitinho pediu pra fazer esse comercial aqui do SEB. Tem inscrição aberta ainda. pula pra cá, Paulo, os meninos vão sentar aí. Seminário de Educação Brasileira? É. Seminário de Educação Brasileira. Bom dia. Bom dia a todos e a todas, professores, professoras, jovens, estudantes, colegas, né, colegas da FAI, né, colegas estudantes da pós-graduação da FAI que estão aqui hoje conosco. Bom dia a todos e todas que estão presentes virtualmente, né? Nós estamos aí com uma média de 2.066 acessos, então isso é muito bom, né? Saber que estamos presentes, né? Em todos, né? De todas as formas, né? Nós então, antes de começar a falar da mesa, eu vou anunciar aqui, o Carrano me deu um papelzinho aqui com um anúncio para fazer, que é o convite para inscrição de trabalhos do 5º SEB, Seminário de Educação Brasileira, que vai acontecer de 15 a 17 de junho na Unicamp. As inscrições de trabalhos encerram no dia 31 de março, sedes.unicamp.br. Então, quem aí tiver com interesse, né, de fazer inscrição de trabalho, né, nessa área, nessas temáticas, no SEDES, manda ver. Também aproveito para dar um recadinho aos professores e professoras da rede estadual que estão conosco nesses 3 dias, que vieram pela UFMG, pela UFO, né, pela Unimontes. Vocês têm a declaração, né, que vocês têm que apresentar nas escolas, está na recepção, então vocês podem pegar com o pessoal lá na recepção, ok? Enfim, começamos, né? Nós colocamos aí essa imagem, né? Do Milton Santos, né? Essa frase do Milton Santos, essa imagem aí a Ju que me emprestou, né? Cedeu gentilmente, né? Mas também é uma imagem cedida gentilmente, está no Blogspot da Comunidade Aglomerada da Serra, porque penso que o debate hoje, né, nos traz aí a dimensão da juventude e territórios. Nós temos essa frase do Milton Santos, né? É uma frase que pode nos ajudar aí pode nortear a nossa discussão, o nosso debate hoje sobre essa temática, né? Onde estão? Onde estão os saberes? Onde estão os sujeitos? Onde estão, né? Em quais territórios, né, nós podemos, digamos, encontrar? Em quais territórios nós podemos mapear, né, a presença, né, dos sujeitos jovens, estudantes, professores, professoras das comunidades, né, que compõem, constituem aí o que a gente está chamando de ensino médio do Brasil. É com esse espírito, né, pensando então que o centro do mundo é onde nós estamos, é o lugar de onde se está, por isso então o centro do mundo é qualquer lugar, que nós iniciamos, abrimos aí para as discussões de hoje. Nessa mesa nós temos, né, a presença da Beatriz Goulart. A Beatriz é arquiteta urbanista, tem contribuído nas discussões sobre educação integral já há algum tempo. Beatriz, depois ela pode se contar, né, se dizer. É alguém que tem compartilhado conosco, né, no observatório, no grupo, já, né, nosso grupo de discussão, já desde a produção do livro, né, tem acompanhado os debates, está aí conosco, que tem colaborado e contribuído muito na discussão da questão dos espaços, né, dos territórios. O Carrano, Paulo Carrano, colega nosso, né, do Observatório Jovem, coordenador do Observatório Jovem, professor da Universidade Federal Fluminense,
companheiro, né, um grande parceiro, Carrano, que também tem uma trajetória, né, a sua trajetória, né, é uma trajetória peculiar no debate sobre territórios, né, e, digamos, a relação escola, né, e territórios. E nós temos aqui, né, o meu lado aqui, eles combinaram, né, os rapazes, de ficar nas pontas, viu, gente? Para fugir. Tá? Então, Proteger também. E para proteger também. A primeira coisa que falaram foi fugir. Né? Então, vocês estão vendo, eles estão aqui nas pontas. Né? Bom, o Luiz Vergara é professor também da Universidade Federal Fluminense e é coordenador? Pode chamar diretor, né? Diretor, né? Eu tinha visto coordenador, mas diretor do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, do MAC Niterói. Então, vocês estão vendo que essa mesa promete, né? Então, temos uma bela composição aqui, né? E é importante, né, frisar, né? São perguntas que nós podemos nos fazer, né? O que nós temos, né, o que nós temos a dizer no debate sobre as juventudes e territórios? Que perguntas nós temos que fazer nessa discussão sobre juventudes e territórios? Pensando aí todas as possibilidades de vivência territorial de juvenis, né, na cidade, né, e aí na cidade, pensando na cidade estendida, né, pensando no conceito de cidade mais estendido, né, que não é o conceito, né, do urbano, né, mas é o conceito, né, de uma composição, né, espacial, territorial, o conceito de cidadania, atrelado ao conceito de cidadania, pensando aí os jovens, então, que estão nas periferias, no meio urbano, nos centros, nos grandes centros, nas cidades médias, os jovens que estão nas comunidades quilombolas, os jovens indígenas que estão, né, que estão territorializados, né, e veem o mundo a partir dos seus territórios indígenas, jovens que estão no campo, jovens que estão nas comunidades, nas regiões de fronteira, que veem o mundo sob perspectivas também muito diferentes, né? Muitas vezes eles têm dois, né? Estão imersos em dois mundos e vivem cotidianamente, né? Duas condições temporais, né? E linguísticas, e territoriais. E pensando, né, digamos, em todas as possibilidades que os jovens e as jovens levam para a escola, nas dimensões mais, né, do micro, né, seja da casa, do espaço casa, a dimensão macro, né, que é do espaço a minha quebrada, o lugar onde eu moro, né, o lugar onde eu vivo, né, que eu habito. O que isso compõe? Né, o que isso traz como composição, né, para se pensar a escola e para se pensar o ensino médio? Né, quando esses jovens, né, saem, estão nesses espaços, e a escola, né, circunda, né, a escola compõe também esse espaço territorial. É um pouco digamos, o espírito da nossa discussão nessa manhã. Vou abrir, então, a Beatriz. Beatriz vai pular. Obrigada, Juarez. E eu? Vocês não falaram e eu, hein? Quase que eu. Desculpa. Tá? Então, nós temos a intervenção das jovens. Eu sei viver em sociedade, sabia? Eu conheço os saberes dos povos tradicionais. Você conhece? Eu sei o que é grafismo indígena, você sabe? Eu sei o que é uma ocupação. Você sabe? Eu sei o que é construir uma comunidade, sabia? Eu sei o que é ser jovem. Você sabe? Eu produzo conhecimento também, sabia? Eu toco flauta, carrom, violão. Você sabe? Eu também sei lutar pelos meus direitos, sabia? E aí? Você sabe que eu sei? Se você me desse espaço e oportunidade, eu te ensinaria escola. A escola sabe aquilo que você, aluno, sabe? Essa foi a indagação que o nosso grupo passou a maior parte do tempo discutindo. A escola sabe aquilo que você sabe? Pense bem na resposta.
Sim? Não? De uma forma unânime, nosso grupo disse não. A gente foi querer ir atrás dos porquês da escola não saber aquilo que nós sabemos. Fizemos ali alguns tópicos e queremos compartilhar aqui com vocês. É claro que a gente não quer alvorar o direito de dizer que essas são as mais importantes, são as absolutas, são as únicas, não. Mas podemos afirmar que é um dos porquês a escola não sabe aquilo que eu e vocês sabemos. A primeira questão, falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Querido, oportunidades geram escolhas. Escolhas geram histórias. E a vida é feita de histórias. Só conta quem viveu, só conta quem foi. Quando temos a oportunidade, quando a escola dá uma oportunidade para o aluno, para ele compartilhar aquilo que ele sabe, tenha certeza que todos nós ganhamos com isso. Mas para não deixar esse assunto muito no ar, o que nós sabemos que a escola não sabe? Conhecimento tecnológico, conhecimento musical. Existe uma gama de oportunidades aí que os alunos podem compartilhar com a escola, que tanto a escola quanto o aluno podem ganhar. Segundo ponto, a falta de confiança no aluno. Sabe assim, aquele momento que tem um grande evento na escola, aí chega um dos coordenadores e fala assim, vamos dar oportunidade para aquele aluno fazer a abertura? Vamos dar oportunidade para aquele aluno dar umas palavras? E o outro chega assim, não, que é isso? Você viu como ele fica nervoso? Aquilo ali gagueja, meu filho, não faça isso. Uma vez eu estava eu fui precisando de trabalho na escola, foi uma coisa muito constrangedora. Comecei, uma hora do trabalho, comecei a falar sobre casamento. Aí eu falei, olha, de 10 casais que se casam, apenas um é feliz. Aí uma mulher gritou lá do fundo assim, ei, moleque, oi, senhora, você é casado? Eu disse, não, você não sabe de nada. E a moral foi lá embaixo, eu me expus ainda, falei assim, por que você diz que eu não sei de nada? Como assim? Temos que ter confiança no que os alunos fazem ou confiança naquilo que os alunos vão fazer. Como é que podemos compartilhar o nosso conhecimento se não confiam na gente? Essa também é um dos porquês que a escola não sabe aquilo que eu e você sabemos. Um outro ponto, deixar a opinião do aluno sempre para a última instância. Tem uma feira de ciências, feira de artes, qualquer evento na escola. Aí a coordenação pedagógica ou então a direção se isola para um lado e deixa o aluno quieto. Aí depois de ver assim que não estão conseguindo criar ideias, está ficando na mesmice, depois de pensar muito, depois de confabular muito, eles param e pensam assim, ei, peraí, bora ver o que os alunos têm para dizer? Isso quando alguns falam que a gente tem que tomar cuidado ao dizer que todos os professores se isolam e nenhum dos professores dá opinião para o aluno. Não, nem todos são assim. Temos que tomar cuidado. Mas alguns dos professores são assim. Vamos tentar ilustrar isso aqui? Os alunos eu sei que gostam de ilustração, mas e vocês, professores? Bora ilustrar aqui uma coisa. Você, homem, conhece uma mulher que você nunca tinha visto na vida e você se apaixona por essa mulher. E você percebe que ela demonstra certo interesse por você. E você fica feliz por isso. E você começa a se aproximar dela até o momento que você cria coragem e pede ela em namoro. Na hora da aceitação, na hora que ela aceita, ela olha para você e diz assim, olha, eu vou aceitar namorar com você. Mas eu vou te dizer o porquê. Eu já namorei muitos homens mais bonitos e mais interessantes do que você, mas nenhum deles me quis, nenhum deles deu certo, então você foi a única coisa que me sobrou, então eu vou namorar com você porque você é a única coisa que eu tenho. Vocês iam gostar de uma resposta dessa? Mas, muitas vezes, os professores fazem isso com os alunos. Depois de colocarem muitas ideias, depois de pensar, depois eles olham, bora ver o que os alunos têm para dizer. Como vocês acham que nós, alunos, nos sentimos com isso? É claro, existem muitos outros fatores que, por uma questão de tempo, a gente não pode impor aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar com esses. Temos os problemas, mas também temos a solução para esses problemas. A mesma capacidade que temos para solucionar os problemas, são a mesma capacidade, talvez muito maior, de solucioná-los. Por exemplo, a questão da falta de diálogo. Sabe aquele muro de Berlim que é erguido entre o aluno e o professor? Pode ser assim muito bem derrubado. O aluno pode tomar iniciativa, tanto o aluno quanto o professor. E quando há um diálogo entre os dois, há um certo vínculo que faz com que a escola cresça, com que a gente compartilhe nosso conhecimento. E assim, a escola passa a saber aquilo que eu e você sabemos. Então, é você chegar, acordar e olhar assim, às vezes a gente chega assim na frente do espelho e fala assim, não vou conseguir. Sabe assim, aquele senso de inferioridade? O aluno chega assim para a professor, não, olha só onde é que ele está, olha só onde é que eu estou, não consigo. Gente,
Vocês, alunos, e vocês, professores, estamos aqui no mesmo patamar, somos idôneos. É você, aluno, é você, professor, acordar, levantar e falar assim: eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Quem é a pessoa mais inteligente do mundo? Quem? Cadê a autoestima? Quem é a pessoa mais inteligente? É você a pessoa mais inteligente do mundo. É você acordar, dar um beijinho no ombro e falar: eu vou fazer a diferença, eu vou quebrar essas barreiras, porque a escola vai saber aquilo que eu sei sim. Em síntese, só para finalizar, nosso grupo fez um poema que vai ser recitado pelo Estevão. Então, desfrutem deste momento, curtam o nosso poema e compartilhem a nossa mensagem. O que você sabe? Descobri que aprendi a falar. E no mínimo a escola deveria ver, ouvir e registrar. Na tribo, o diálogo é a base da cultura. Na fauna, na flora, na arte, na agricultura. Sei dançar, sei cantar, sei tocar, sei ocupar, andar de skate, jogar bola, jogar um play, amar. Conheço a realidade do mundo juvenil, beleza? Faço parte do Brasil. Faço vídeo, faço foto, tô na selfie, tô na rede. Futuro não. Sou o presente, sou um novo mundo diferente. Faço vídeo, faço foto, tô na selfie, tô na rede. Sou fora da juventude negra. Eu debato, eu discuto. Sou menor, sou aprendiz. Sou um louco, sou matuto. Sei conviver socialmente, sei atuar com a juventude. Por ser jovem, eu não me calo. Trago comigo a atitude. O mundo exterior não é aceito na escola. Mas eu te digo e afirmo, aqui a gente escreve a nossa história. A escola tem como saber o que a gente sabe, porém ela não quer saber. E a escola? Você sabe o que a gente sabe ou você tem medo de aprender? Tomou? Isso mesmo. Bom, agora então a gente passa a palavra para a Beatriz, né? Depois dessa, né? E boa sorte. Boa sorte mesmo. A gente estava comentando, cara, falar depois deles é sacanagem. Né? E aí, como é que sai disso aqui? Deixa eu ver. Chama aquele rapaz ali. Acho jovem, que eu por favor, consegui. para a juventude. Chama, João. Socorro. Pistas para sair do armário. Lá daquela imagem que a Alicínia mostrou da fala do Milton Santos e de tudo que acabou de acontecer, vou até começar pelo que eles acabaram de falar. E aí, você sabe? Não sei, mas não tenho medo. Acho que estamos a caminho. Acho que é isso que a gente está vendo aqui. Então, se aqui é o centro do mundo, e eu vou juntar com o Leonardo Boff naquele conto A Águia e a Galinha, ele fala, a gente pensa a partir de onde a gente pisa. E não tem como não ter desmontado a minha apresentação inteira depois desses 2 dias. A gente se prepara para vir para um desconhecido. Eu acho que é uma sorte, assim, uma oportunidade de poder estar na última mesa, porque a gente pôde ir percebendo o que está acontecendo aqui. Tem muitas coisas acontecendo. Eu escolhi algumas camadas que me tocaram mais. E tem a ver com essa pergunta, qual é o espaço do eu sei? Né? Nesses 2 itens que o Matheus levantou, pela fala da Raíssa também, quer dizer, a falta de oportunidade para compartilhar e a falta de confiança, que lugar é esse? Sala de aula, refeitório, banheiro, solário, a secretaria, corredor, onde é que está? Né? Que lugar é esse? Que espaço, que território é esse? Físico, eu estou falando, que mobiliário é esse que é o espaço da confiança e do compartilhar? Né? Então,
Em que armário que a gente se meteu? Vamos sair de lá. E aí o que eu percebi muito forte, né? As nossas separações. Então a primeira imagem que eu trago é essa fala, de novo, hoje acho que ele é o rei da manhã, que eu sei que esse aqui vai também usar. A mesma, sintonia total. Olha, Rio e São Paulo, não combinamos. Quer dizer, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Está claro aqui que somos grupos. Somos grupos, tanto que a gente aponta os jovens, os professores, os convidados, os não sei o quê. Gente, a gente é gente. Tem alguma coisa que a gente tem em comum, todo mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Né? Ver o que porque a própria escola vai nos ensinando tudo o que nos separa, as disciplinas, as salas de aula, o gênero, a classe social, e a cidade é uma coisa, a escola é outra, o jovem é uma coisa, o professor é outra, o gestor é outra ainda, e o prefeito é outra ainda, e os pais são outros. O que a gente é junto? O que a gente é igual? A gente é gente. Não que a gente tenha que tirar essas separações, que elas são muito importantes, porque senão vai achar que vai acabar todo mundo feliz numa roda, maior harmonia. Não é isso. A gente é gente com conflito, a gente é gente com diferença, a gente é gente diversa. Então, mas no meio disso, existem acordos possíveis de convivência? Então, a minha fala vai muito a partir daí. E outra, só estou fazendo uma pequena introdução da potência que eu vi aqui nesse lugar, né, que sempre me encantou muito. Minas Gerais, o TEIAS, eu tenho participado do TEIAS lá com a Lucinha, aqui mesmo na UFMG, e agora já um ou 2 anos com o Carrano e o Dairel, e todo mundo aqui, Licinda, todo mundo do observatório, gente que está tentando juntar o que a gente tem em comum em diálogo, espaços de diálogo, como é que a gente conversa. Mas eu percebi também onde que a gente não está se tocando. Muita gente que estava do meu lado, o que a gente percebeu? Quando os jovens, né, muito estranho, um dia a gente vai deixar de falar isso. Quando tem a apresentação dos jovens, é assim, né? É tipo, pegou, como você falou? Levou, catou, tomou. Né? Segura essa, porque é sempre impactante, é muito direto. E a gente não tem, eu não sei quem foi o teórico, não sei onde estava Marx ou Paulo Freire na fala deles. Não que isso não tenha importância, tem muita importância. Mas o importante é a gente conseguir criar uma teoria prática nesse meio de campo, entre essa instantaneidade e potência desses jovens que falam direto. E toda a nossa sofisticação e esforço para entender as coisas, porque eu acho que isso que a universidade está fazendo, entender as coisas e compartilhar com todo mundo o que a gente está entendendo para melhorar, ou para melhorar também é uma coisa meio genérica, mas vamos falar do arroio, sempre que for melhorar, eu estou falando da questão da dignidade e da justiça, o direito a uma vida digna e justa, o direito a uma educação digna e justa. Quando eu falo melhorar, é nessa direção. E aí, o que tem em comum entre a gente, né? Que a gente aprendeu tanto a separar o que nos distingue, onde é que tem elo, onde é que tem ponte, onde é que tem vínculo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos desse vínculo. Agora, uma coisa que a gente estava comentando, a gente está tentando buscar o tempo inteiro nas falas de todas as mesas da onde a gente veio, o porquê das coisas. A escola é assim por quê? O currículo é assim por quê? Muito importante a gente saber por quê, historicamente. Aquela crítica que a professora Beth fez de uma pesquisa de currículos no mundo inteiro que alguém da Fundação Lehman ou de outra dessas fundações fez, e que não contextualiza historicamente, gente. Tem um motivo. Ou seja, o que está em disputa é uma concepção de educação. E aí é o currículo, é o espaço, é o salário, é o tempo, espaço. Não vamos falar nunca de espaço sem tempo. Gostei muito da professora Nilda, que grudou uma palavra na outra. Acho que elas nunca poderiam estar separadas. Espaço sem tempo é um absurdo. Ou seja, não adianta eu ter uma escola linda se eu não tenho tempo ou está tudo trancado. É junto. É essa forma e organização escolar que a gente construiu, que eu estou chamando de armário. Né? Então é importante saber por que ela é assim. Ela responde a qual concepção de educação, esse jeito que a gente tem, e que está provado que a gente não cabe mais nele, mas me dá a sensação que a gente está se debatendo para mudar lá dentro.
Porque a gente também não quer para aquele extremo, acabou tudo, vamos para uma outra, não, escola. Não. Mas o fato de estar lá dentro nos inibe, nos constrange, porque a gente tem que seguir algumas regras que são exatamente as regras que a gente quer mudar. Como é que eu vou falar de autonomia se a gente propõe autonomia? Né? Como é que é isso? É muito difícil, mas eu acho que tem coisas já acontecendo, muitas, como vocês estão vendo aqui, né, um pequeno exemplo, e que é isso que eu quero explorar. E uma coisa importante é que eu quero trabalhar a relação, né? Porque, de novo, Milton Santos, ele fala que o território são os lugares, as coisas e as pessoas, os objetos e as ações, que nem tempo e espaço é grudado. Não adianta ter objeto sem ação. A relação, a confiança é um lugar? A oportunidade é um lugar? Então, que tempo e espaço é esse de coisas que estão entre objetos e ações, que não podem estar considerados separados? E o que Milton Santos fala? Esse livro é aquele Espaço e Técnica, né? Razão e Emoção. Olha o nome do livro, né? Mas esse sistema de objetos e ações, que é o mundo que a gente vive, que é esse auditório aqui, essa universidade, ele é povoado de objetos artificiais e de ações igualmente imbuídas de artificialidade. Artificial no sentido de ser fora de nós. E cada vez mais tendentes a fins estranhos a nós. Então a gente está num lugar que a gente fala, por quê? Por que é assim? E cada vez muito estranhos. Aí é um comentário meu, essa fala toda é dele. Esses 2 parágrafos eu arranquei lá da página 51 desse livro aí dele. Espaço e Técnica, Razão e Emoção. Então é estranho, mas é estranho porque tem uma história. E eu queria ler um textinho, uma crônica que o Francesco Tonucci e o Fabrício Calvano escreveram em 98 num periódico espanhol. Para quem é da educação infantil sabe bem quem é o Francesco Tonucci, que é o Frato, que é um querido. Os livros, não vou ficar me abrindo, gente, senão vou perder meu tempo aqui, mas depois a gente conversa disso, quem se interessar pela bibliografia. E aí eu achei na minha pesquisa, que eu adoro escarafunchar, achei essa crônica, que era semanal deles, e olha que demais, História de um Armário. Por isso saí do armário, viu, gente? Não estou propondo que todo mundo siga a mesma opção, né? Mas é um outro tipo de saída aí que eu estou propondo. Um belo dia, os sábios descobriram as crianças. Uns seres imprevisíveis que estavam acampando à margem da história. Vamos pôr jovens no lugar de crianças, tá? Ou gente. Após considerarem em detalhe a questão, decidiram dar-lhes um castigo. E inventaram um armário chamado escola. Projetaram carteira, lousa e também um amestrador de resmungos com sua grande vara de marmelo. Felizmente, os séculos se passaram e a invenção veio a ser muito criticada por outros sábios mais modernos. É uma coisa chata, diziam os sábios, autoritária, separada da vida. Vamos mudar isso. E mudaram muitas coisas. A decoração, jogaram na fogueira as velhas carteiras, tiraram o púlpito, puseram uma caneta esferográfica, mesas e cadeiras de plástico reluzente e abaixo o púlpito tirânico. Premiaram o responsável pelo novo invento, o professor amigo, funcionário exemplar que passava para cima e para baixo com um sorriso muito afável. Os alunos, entretanto, aqueles seres abandonados à margem da história, continuavam bocejando ostensivamente até na frente do inspetor. Não tinha dado certo. Bom, resolveram então mudar os conteúdos. Em um congresso muito importante de curricólogos, foram editados belíssimos livros com fotos de Lenin e também de Lennon. Mas não adiantava. O sistema rangia, apesar da bela música de fundo. Decidiram os sábios mais uma vez, então, agora mudar os métodos. Produziram uma série de metodologias novas, ativas, criativas, divertidas, persuasivas. A escola virou uma festa super animada. Mas lá estava novamente o bocejo a ameaçar. Mas o pior é que agora virou uivo, gemido e até mesmo mordidas. O que fazer então com o armário? O que será que faltava mudar se tudo que era secundário já tinha sido alterado? Sim, lógico, precisavam parar de pensar
no secundário e pensar no essencial. Mas, afinal, alguém por acaso sabe, aí eu pego a palavra italiana, porque foi escrito em italiano, o que cazzo é essencial no meio de todo esse imbróglio? O que é essencial? Vamos lá. Como sair do armário? Deste armário que parece que é essencial, mas que a gente está vendo que está cheio de coisa secundária com as quais a gente não se identifica. E a gente naturalizou essa ideia. Tanto que quando eu trabalho com vocês nas escolas como arquiteta para desenhar a escola que sonha, são todas idênticas. Corredor, sala de aula, tem um portal, é coloridinho, tem desenho, tem grafite. Mas o DNA, como é o mesmo, é a configuração do ambiente escolar, não descola da gente, ele grudou. A gente não consegue imaginar um outro jeito de fazer esse trabalho de encontro, de troca, de aprendizagem, soma, divisão, não sei o que eu vou aprender. Mas seja lá o que for que eu vou aprender, eu não quero dizer que isso não tem nada a ver com o currículo, porque tem muito. Mas a gente muda o currículo, ou modos de relação, e professor-aluno, e conteúdos, e macrocampos para cá, só que os espaços são os mesmos, feitos para uma concepção de educação que a gente não quer mais. A gente tem que mexer nisso. Só que parece que a gente perdeu a escola fez um trabalho muito bem feito, que tirou a nossa capacidade de imaginar lugares diferentes. Porque a gente acha que é assim, porque escola tem que ser assim. E aí o Milton Santos, de novo, nos diz que lá no livro Pensando o Espaço do Homem, no final, e eu digo da mulher também, precisamos criar mecanismos que revertam as tendências herdadas do modo de produção precedente. A escola continua sendo produzida e inaugurada e reformada do modo de produção anterior que a gente não quer mais. Como é que a gente faz escola diferente? Não estou falando só da construção física, mas de tudo isso que vocês estão falando, outras relações. Que mecanismos a gente precisa reverter e acionar? Que dispositivos nos ajudam a sair dessa enrascada? Aí eu trouxe 2 casos. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa mais a falar. Quer dizer, são ações que fortalecem o agir simbólico, porque olha só, diz o Milton Santos, a gente tem o agir técnico, jurídico, as leis, as regras, o regulamento, a legislação, os planos, as bases. A gente são as técnicas, as questões jurídicas e também tem a questão simbólica. Eu estou achando que o nosso problema é de derrubar o muro dentro de nós. Tirar o muro da escola não é tão difícil. É bastante difícil, mas é muito mais fácil do que tirar um muro que a gente fez aqui dentro, que é a nossa percepção do que é o espaço da escola, como é que a gente vê, como é que a gente se relaciona com isso e como é que a gente se empodera dizendo eu posso mudar isso. Só que eu posso mudar isso como? Os jovens vão mudar isso, os professores vão mudar isso, que também, como se os professores vão ser uma categoria bem homogênea, né? Os gestores vão mudar. Não, tem que ser junto essa conversa. É um campo de disputa e acordo do que é possível fazer junto. Porque senão a gente vai ter o grêmio, a sala dos professores, a gente vai continuar fazendo espaços separados para fortalecer as separações. Que espaços que dispositivos de ressignificação dos territórios, de aproximação a gente pode acionar? Então eu vou trazer 2 exemplos, né, de trabalhos que eu tenho feito. Eu tenho feito trabalhos na universidade, eu tenho um grupo de pesquisa, eu faço parte, né, não eu tenho, de um grupo de pesquisa na UFRJ que chama GAI, Grupo Ambiente e Educação, no final eu vou pôr endereço, é bem bacana, a gente faz uma pesquisa na arquitetura de como é que se percebe e é concebido esse espaço escolar e como é que ele pode mudar. Hoje a gente está com uma pesquisa no centro do Rio de Janeiro, estudando as escolas de educação integral e a não relação delas com a cidade, né? Tem um outro trabalho que a gente faz, que é pegar essa pesquisa e aplicar no ensino de arquitetura, porque os arquitetos continuam sendo formados para fazer coisas separadas, para trabalhar sozinho, né, para serem Deus. Como é que a gente discute com os estudantes de arquitetura esse fazer junto, e com os professores também que estão lá, que querem seguir uma regrinha do século XX, ou antes até, como alguém falou que é do XVII, né? E eu trouxe e temos também uma assessoria que a gente está dando na Adre Butantã, é uma região lá de São Paulo, eu moro em São Paulo, que a gente está trabalhando com 40 escolas de uma região. Outra coisa que a gente viu, trabalhar com
vizinhança, com parcerias. A ideia de bairro escola lá de Nova Iguaçu, que eu tive a honra de participar lá do governo Lindbergh, que a gente fez isso. Ou seja, não adianta também a minha escola vai ficar boa e eu saio na rua e morro atropelado ou viro outra pessoa. Como é que a gente também potencializa essa ideia de rede? Então, nós estamos trabalhando na Adria Butantan, formação de professores, com a USP, Eli Ganem e a professora Sônia Krupa, o aprendiz, e os gestores lá. E o que eles estão discutindo? Formação em educação integral. O que a gente falou? Se os alunos não participarem, só que é Funde 1 e 2, gente, a gente menor que vocês. A gente não faz formação nenhuma porque a gente não acredita mais nisso. Em formação de professor ou de grêmio que não esteja todo mundo junto. Acho que já está bom que a gente sabe sobre nós mesmos. A questão é como é que as formações podem ser coletivas. E está dando e está muito interessante. E aí, então, eu trouxe 2 exemplos que não são esses 3 que eu falei, que é um de um trabalho que eu estou fazendo em Pernambuco, em Jaboatão. Alguém aqui é de lá, Jaboatão ou Cabo de Santo Agostinho ou Recife? Pernambuco, presente? 2 exemplos. Uma grande empreiteira, como está sendo televisionado, sei lá, deixa eu ficar quieto. Porque eles deram oportunidade de fazer trabalho. É a contradição que a gente vive todo dia, né? Bom, dá para você deixar essas escolas mais bonitinhas? Estão tão horrorosas? Eu falei, bom, eu não sei o que é uma escola bonitinha, vamos perguntar para quem está lá dentro. Primeiro, é feia mesmo? Aonde está pegando? E aí, o que eles querem mudar? Mas vai demorar muito essa reforma. Então, vai demorar mesmo. Devagar, escola, como disse alguém aqui, devagar, esses projetos são longos. A conversa é lenta, não vem com esse negócio que tem que ficar pronto amanhã que não vai fazer, vai ficar a mesma coisa. Então, a gente negociou um tempo, que foram 4 meses, de debate interno na escola, com os conselhos, com os coletivos, perguntando o que eles queriam. Então, são 2 escolas, uma em Jaboatão, outra em Cabo, que primeiro a gente apresentou o plano de trabalho para ver se eles concordavam, porque geralmente a gente é contratado para fazer uma pesquisa, a gente chega lá e fala, eu estou pesquisando. E agora eu estou descobrindo que eu tenho que chegar no meu objeto de pesquisa ou de objeto de intervenção e falar, e aí, o que você está querendo? Eu estou pensando em fazer isso, tem sentido para vocês? Não perca seu tempo. Às vezes, esse não perca seu tempo é para impedir a mudança, então a gente tem que ficar ligado. Vamos juntar o coletivo da escola e perguntar se estou perdendo tempo mesmo? Porque, de uma maneira geral, o gestor não quer que junte todo mundo. Eles morrem de medo, porque vai vir as feridas para fora, e vem com tudo. Então, é um trabalho quase que terapêutico, porque é uma catarse. Primeira camada, tudo que está ruim. Aí a gente começa, mas não tem nada bom? Bom, entre o que está ruim e o que está bom, o que podia mudar? A gente consegue pensar em algo novo? E aí foi todo esse processo de percepção. Que lugar é esse? Juntamos grupos de trabalho com os 4 segmentos, professor, aluno, funcionário e pais, que foram fazer pesquisa. Como é a cozinha? Como é o banheiro? Banheiro para quê? Gente, vamos combinar? Todo mundo teria que ter o direito de ir no banheiro da diretora. Tem toalha, tem sabonete colorido com decalque, no meu tempo, era um decalque de uma rosa vermelha. E no banheiro dos alunos não tem nem papel. O papel é lixa e na diretora é neve. Qual é o problema? Por quê? Por que tem essa... E na faxineira, senta no chão para comer. Todas as faxineiras das escolas de vocês comem sentada no chão lá fora, perto do tanque do lixo. E aí, normal? Então, foram olhar isso de perto, porque que horas que você olha isso se não tem matéria para olhar? Que matéria que é a matéria de conversar? De se reunir, de encontrar? Vamos enfiar isso na grade, já que tem grade ainda, enfia na grade, a subversão dela mesma. Aula de conversar, aula de observar, aula de trocar. E aí a gente conseguiu, apesar das resistências, nessa escola do Cabo foi mais difícil que na de Jaboatão. Vou passar rápido porque eu quero mostrar uma outra experiência e terminar. Esse processo foi maravilhoso, foi no final de 2013, olha como as coisas demoram. Que lugar é esse? Prézinho, 5 anos, 1º ao 9º ano, EJA, aí pegou. Quando veio o EJA discutir, eles falaram, gente, alguém chama a gente para conversar? Porque eles usam a carteirinha do fundamental. Não pode mexer em nada porque a sala é do fundamental. Ou seja, o EJA tem uma concessão de direitos temporário para aprender. Ele não tem a escola dele. É outra. Então, foi muito legal. Bom, foi isso, gente. É muito bacana. Não vai dar para entrar em detalhes. Então, primeiro olhar,
ouvir, conversar, construir juntos, compartilhar a percepção com todo mundo e chegamos em alguns projetos. Apresentamos o projeto para a escola de novo, porque aí nós, arquitetos, que conhecemos algumas técnicas de intervenção, alguma coisa a gente tem de bom para colaborar, e fizemos sugestões e a gente percebeu que o foco era espaço livre. Não tinha brinquedo, não tinha jardim, não tinha sombra, não tinha rede, não tinha chuveirão. Eram os espaços do descanso que a escola precisava. Foi muito bacana essa discussão. E aí era mais barato, porque essa empreiteira que nos não é bem uma empreiteira, é um consórcio que tem a ver com uma empreiteira, né, do consórcio da Rota do Atlântico. O que eles falaram para a gente? Tem um dinheiro limite, então a gente daí falou, ó, gente, só tem isso de dinheiro, vamos ver o que dá. Bom, até hoje está lá esse grupo que nos contratou digerindo como é que vai dar conta do que eles pediram e como é que vai fazer. Mas vai fazer. Então, as duas escolas, resumindo, foi esse processo lá, e empoderou muito. E porque não teve como não discutir aula, currículo, horário. Não teve como não discutir. Porque nas duas escolas não tinha mais o horário do recreio, porque os professores achavam melhor dar as 5 aulas junto e depois ia embora. Eles negociavam com os alunos. Recreio para quê? Vai embora mais cedo. E aí a gente continua ainda com a concepção que brincar e descansar não é aprender. Exemplo 2, bem rapidinho, que já falta 5 ou 4 ou 3 ou 2 minutos. Olha, gente, o bacana é que a gente explorou muitos modos de escutar, porque tem gente que não gosta de falar, então a gente pôs um desenhou, um fez mímica, um fez teatro, e assim foi. E chegamos às conclusões e às incompatibilidades, porque os professores queriam subir o muro, as crianças queriam tirar o muro, os pais queriam subir o muro, o gestor, porque essa gestão é mais democrática, queria baixar o muro. Foi uma briga. O que quer subir, o que quer baixar, por quê? Foi ótimo. E aí tá lá, vai sair. Vai pôr onde é muro é grade para poder ver, e vai ter uma praça na porta da escola para dizer bem-vindo, porque a comunidade é bem-vinda, mas sabe, eles atrapalham. Então tem um portão bem fininho com cadeado, toca a campainha, olha lá se alguém vai atender. E quando chega na secretaria tem uma outra grade. Gente, o que é aquela grade na secretaria? Alguém vai roubar o quê? E é isso, a grade é um balcão. É um balcão de serviço, não é assim, venha, bem-vindo. Não, é o oposto do calma, escola, devagar. Vamos lá, gente, estou muito ocupada. Fala logo, mãe, fala logo. E aí foi isso, você pode ver que todos os desenhos pedem piscina e guarda-sol. Os caras queriam uma praia, gente, vocês não estão entendendo. As pessoas queriam descansar, a escola cansa. Essa foi a conclusão de 4 meses de discussão. E aí, descansar é ficar burro. Aê, vou descansar, vou ficar burro. Vou pôr uma rede na sala dos professores e esses vagabundos vão ficar dormindo. É uma outra discussão. O corpo para aprender tem que ficar durinho e atento. Relaxou? Pô, o cara dormiu na minha palestra, que falta de educação. Deixa eu dormir, tá ouvindo. Exemplo 2, que é uma escola nova que a gente fez no sul da Bahia, em Uruçuca. Alguém é da região? Sul da Bahia, Bahia, vários. Uruçuca, entre Ilhéus e Itacaré. E aí a gente fez também, vamos fazer uma escola linda, numa comunidade, num parque. Olha, gente, o lugar, praia, a vila aqui em cima, 90 metros. E aí a comunidade trabalhou 7 anos para fazer um plano de proteção ambiental e decidiu o seguinte, as escolas vão ser no meio de um parque, que ainda não existia, na beira de um rio. Aí estava lá a EMEI, a SEI, o FUND, o ensino médio, tudo com um muro no parque, no desenho lá de um figura, lá, de um arquiteto, um colega meu. Mas, coitado, a culpa não foi dele, foi pedido assim que a gente vê as escolas, cada uma no seu quadrado. E a gente falou, gente, por que faz uma escola só para todo mundo? Ah, não dá certo. O Estado, o município, educação infantil, esses grandes vão esmigalhar a cabeça do bebê. Você já viu uma criança grande, ela quer sempre matar a criança pequena? Vamos pôr um mirante, os jovens vão se jogar lá de cima porque eles são suicidas em potencial. Vamos pôr uns esconderijos, eles vão transar dia e noite e não vão na escola. Gente, é isso que a gente pensa de nós. Nós temos medo de nós, gente. Olha isso, que tipo de gente é nós, né? Aí o mais bacana, nós nos negamos a fazer projeto de arquitetura que não fosse junto com a discussão pedagógica.
Lindo prédio, inaugurou. E aí? É o mesmo de sempre lá dentro? Conteúdo? Forme conteúdo é que nem espaço-tempo, é junto. Bom, gente, esse foi um ano de discussão com a Vila, 4.000 moradores, 2.000 estudantes, metade da Vila vai à escola pública lá, tudo apertadinho. E aí foi o pessoal do Instituto Chapada de Educação Popular, da Cibele Amado, lá da Chapada Diamantina, que trabalhou, com quem eu trabalhei, na verdade, e fizemos essa discussão. Foi uma briga ambientalista, as professoras querendo ar-condicionado e uma escola bem segura e fechadinha, e os ambientalistas, gente, nós estamos na praia, na Mata Atlântica, vamos abrir. Não pode abrir porque o pai tem medo. O pai tem medo do quê? Disso aqui? Enquanto a gente estava na reunião, elas têm 3 anos, 4 anos. Aí vai para dentro da escola, cimento tirável porque os pais não querem. Cadê a mãe dessa criança, gente? Está numa boa. Agora, bastou entrar na escola, o pai vira um monstro. Cuidado com o meu filho. Não deixa... Se um arranhão no meu filho, eu vou para o conselho tutelar. Aí o meu filho está lá fora do horário escolar, numa boa. E aí a escola vai ser na beira do rio. O que os professores pediram? Por favor, uma cerca para ninguém ir para o rio. O menino está pescando no rio, gente. Por quê? Porque realmente vão processar o professor se a criança se for cair no rio. Então tem que ter uma outra forma de colaboração entre as famílias, os professores, gente, que todo mundo está cuidando dessa criança. Não dá, porque senão vai ter esse lugar lá fora e o menino vai ficar integral dentro do muro. E aí foi muito interessante, a gente fez todas essas reuniões, chamamos até os bichos para participar da reunião. Vamos ouvir o que eles têm para dizer, né? E aí participou muita gente, fizemos muita maquete, muita experiência. E aí chegamos num projeto, olha, o mar à direita, aqui o terreno da escola, esse parque, e aí a gente desenvolveu... Ah, um outro detalhe. Deixa eu pôr a figura final. Aqui é o parque, que é o quintal onde vai ter recreio. Hoje, como é o recreio em Serra Grande? É na praça, porque não tem espaço na escola. Por favor, na escola nova, o recreio é dentro do muro da escola, né, Beatriz? Não entendi. Por que não pode continuar? Ai, as crianças têm recreio na praça a vida inteira e é maravilhoso. Agora, na escola nova, vai ser um céu, né? Uma escola grandona, que tudo está lá dentro. Então, eu não preciso mais ir lá para fora. Não, não queremos isso. E aí, esse foi o projeto do ensino médio. Porque lá a discussão foi de 0 a 18. E também EJA e Federal Baiano vai entrar. O IFE pediu um espaço. Essa é a escola do ensino médio. Telha de barro, eucalipto, aberta, uma pousada, um jardim, captação de água de chuva, energia solar. E aí, quem vai pagar essa escola? O FNDE. Pode? Pode. Fomos negociar e conseguimos, só que ela é quadrada, ela era muito mais redonda. Ela teve que se adequar ao custo, que é baratíssimo, R$ 1.210 o metro quadrado, que é menos de uma casa popular, e aos padrões do FNDE. Mas a gente foi negociando, porque eles olhavam e falavam, o que é isso, Grêmio? O que é isso? Tanto espaço livre, põe sala de aula. Tanto vazio, eu não vai dar tempo agora de eu mostrar o projeto todo, mas é um clube. E aí tem salas boas para discutir questões. Cinema, aula, rádio. A gente pegou todo o programa do Mais Educação Integral, Ensino Médio Inovador e tal. Bom, para fechar, gente, está uma briga ainda, porque é uma disputa de território. Quem vai construir isso? Que empreiteira está preparada para fazer isso? A comunidade quer participar da construção. Como é que vai ser? E o controle social dessa obra? A prefeita está preparada para abrir? Ou seja, o buraco é bem mais embaixo. Então, fechando, quais as condições para que esses processos aconteçam? Tem que ter gestão participativa da escola e da cidade. Tem que ter. Tem que ter pesquisa e formação. Tem que ter a comunidade junto com a escola. Tem que ter uma política pública intersetorial. Não adianta falar que isso é da cultura, isso é do esporte. Esse lugar é de todas as políticas públicas estão juntas. E tem que ter um sistema educativo integrado, porque o povo do Estado já está falando, mas a nossa grama vai até onde? Eu vou carpir até onde? Tem que colocar o limite entre o Estado e o município, porque não consegue fazer a gestão de carpir, ou capinar, não sei como é que fala aqui, lá em São Paulo, no interior, é carpir, capinar. Quem que vai fazer? Outra que o FNDE pegou a gente.
tira esse filtro de reuso de água, porque uma coisa é pegar água da chuva, outra é você... Porque o filtro entope e ninguém vai trocar. Eu não posso ter espaço educador sustentável. Por quê? Porque a gente quer sempre que o governo venha arrumar as coisas que quebra na escola. Por que os próprios estudantes e professores não podem ajudar na manutenção da escola? A gente não ganha para isso? Isso não é matéria? Será que não é? Lavar a louça, limpar o prato de comida e ver o que não estão comendo, o que não estão gostando, ver o lixo, o que a escola é lixo para a escola ou não. Será que é só a professora de educação ambiental que tem que carregar isso nas costas? E aí? Bom, acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Então, a pergunta que eu deixo para a gente, isso interessa? Essa discussão vai melhorar o currículo? Vai melhorar o ensino médio? O que a gente tem a ver com isso? Acho que é só. Vamos continuar. Nós passamos... Eu sou ensino médio. Nós passamos seguidinho para o Carrano, né, para dar continuidade. Vai, Carrano. Tá bom, gente. Que é sua. Bom dia. Tá ficando cada vez mais difícil, Vergara, falar depois dos meninos. É muito difícil. Depois da Bia vai ficar difícil. Eu vou melhorar para você, vou baixar um pouquinho a bola aqui. Gente, é uma alegria assim, muito, muito grande de estar aqui com vocês. A garotada que eu estou conhecendo agora, Licínia, parceira, Bia, Vergara. Isso é o quê? Não, o negócio de sair do armário, depois a gente conversa. Assim, a alegria é muito grande. Na verdade, isso é uma grande rede, uma grande fraterna rede que vem se tecendo já há bastante tempo. Não vale nomear todo mundo, tinha que tomar muito tempo. E o que eu sinto é que a gente... Esse é o paradoxo positivo, né? A gente olha para cima, olha para a grande política, dá um desânimo. Mas quando a gente olha para essas, né, sinergias que a gente vai construindo, com essa memória coletiva que a gente vai alimentando, nutrindo, esses afetos dos encontros que a gente está podendo proporcionar aqui e tantos outros, a gente se anima. Então, eu queria dizer isso, eu estou animado, estou ciclotímico, tem hora que eu ligo a televisão e desanimo, mas esses momentos é que nos animam muito. E, em geral, eu percebo isso, esse olhar para o cotidiano, né, é animador. É claro que não dá para pensar o cotidiano, porque tudo que acontece no cotidiano não tem uma origem somente no cotidiano. Esse fluxo entre o cotidiano e o não cotidiano, o que é regular, o que é surpreendente, isso é uma dialética permanente. Mas a gente tem que alimentar a vida com esses encontros, que são corpóreos, e são mediatizados também. A gente está corporalmente, assim, mais ou menos espiritualmente ligado com mais de 2.000 pessoas agora, né, e levando à frente essa grande energia coletiva, que é tentar produzir a escola de ensino médio como um lugar de sentido de presença. E nós falamos muito do ensino médio, né, os observatórios da juventude da FMG, o jovem da UF, do ensino médio lá do Paraná, todos os observatórios que vão se constituir nessa interface de juventude e ensino médio, nós falamos muito sobre isso, quer dizer, como constituir uma escola de ensino médio que seja um lugar onde haja sentido de presença para os estudantes. E a gente começa a perceber que esse lugar tem que ser um sentido de presença para todo mundo, porque nós temos professores também muito desanimados, né, de estar numa escola que não sorri para eles, para elas. Né, desse debate todo aqui, a gente fica pensando como é cínico, né, o movimento de construir uma superestrutura, vamos pensar o currículo nesse sentido, como uma superestrutura, sem cuidar da base material. Né? Todo mundo aqui, a garotada sabe disso, mais até do que a gente, quando vai baixar um novo aplicativo, instalar um novo software, lá aparece lá, requisitos mínimos do sistema. Tem que ter o Windows, tem que ter o Mac, tem que ter não sei o que, o iOS, não sei o que lá e tal. E a escola não tem seus requisitos mínimos para baixar um novo software? Pense em um currículo como um novo software. Né? Pense as inovações que se quer, né, que se fazer na escola como um novo software. Há que se ter requisito mínimo. Já se falou muito sobre isso. Tá? E nós vamos falar de uma parte desse requisito mínimo aqui, que é a possibilidade da escola ser algo mais aberto do que ela realmente é. Então, nesse sentido, essa mesa ela é muito desafiadora, porque ela
vai nos cobrar que essa escola, de fato, assuma que ela não está sozinha no mundo, ela não é uma ilha, a escola não é uma ilha. Né? Então, eu vou fazer essa conversa aqui tentando fazer um movimento de pêndulo, para fora e para dentro da escola. E vou fazer algo que eu acho que eu nunca fiz dessa maneira, e a chance de dar errado é muito grande, então, mas vale a pena o risco. Eu vou passar imagens no tempo que eu tenho e vou deixar para cada imagem um tempinho mínimo para que a gente pense junto, né? E talvez até vocês tentem adivinhar o sentido da imagem, aonde eu quis chegar com aquela imagem. Na maioria das vezes vocês vão errar, porque eu mesmo vou errar, porque quando eu olhar a imagem de novo, vou pensar em outra coisa. Como dizia o grego Plotino, o pensamento caminha, né? A gente está sempre em movimento. E essa provocação que eu queria fazer para a gente, né? Será que a escola caminha? Será que a escola se permite se reimaginar, se constituir em movimento permanente, fixando coisas, evidentemente, porque não há só fluxo, né, Bia? Né? Vocês citaram Milton Santos aí, é uma dialética entre fixos e fluxos, mas será que a escola ousa se reimaginar, se reinventar, ou ela consolidou uma forma que parece ser a única possível forma? E a Bia nos traz belíssimos elementos da sua vivência, da sua pesquisa, da sua história, como é que essa escola é quadrada em todos os sentidos, é quadrada no sentido, né, espacial, é quadrada no sentido representacional, né? Eu fico pensando aqui, o metro redondo é mais barato, mais caro? Eu acho que é mais caro, né, o metro redondo. Porque e se não tiver empreiteira para fazer metro redondo, e pelo jeito não vai ter mais empreiteira, a gente reinventa as empreiteiras para que elas façam uma escola com medida em metros redondos. Então, essa escola ela tem que ser capaz de se reinventar, né? Como a vida tem que ser capaz de se reinventar. Eu queria até aproveitar essa chamada da garotada aqui no começo, porque a gente criou no portal Em Diálogo uma comunidade, né? A comunidade, a escola sabe o que você sabe, é uma pergunta, né? Uma pergunta provocativa que, até para contar um pouquinho a história da comunidade que está lá no portal, torcendo para que isso vire uma grande rede de compartilhamento e trocas intergeracionais entre professores e estudantes. Porque os professores também têm saberes que são subutilizados na escola. Estou vendo a Nilda ali, a experiência que a gente teve lá em Angra, o espaço que a gente tinha de professores e alunos como sujeito de saberes, eu descobri que o professor Armando cozinhava quando a gente abriu aquele espaço, né, naquele tempo regrado do currículo. O outro sabe cantar, o outro sabe dançar, o outro sabe música, o outro tem memórias, tem histórias, e essas memórias, essas histórias, esses saberes são apagados, né? São apagados exatamente por quê? Porque o espaço-tempo da escola é um tempo de programação, né? É planejar, é aplicar, é avaliar, e esse círculo parece que não tem fim. Você tem que quebrar esse círculo e transformar isso numa espiral. E nessa experiência do Portal em Diálogo, ano passado nós fizemos a terceira edição do Festival Imagens em Diálogo, e o tema foi exatamente esse, uma escola sem muros, né? E uma escola sem muros foi lida por muitos dos jovens, foram 134 vídeos que chegaram de todo o Brasil. Claro, uns viram o muro mesmo sendo quebrado, e quebraram o muro, eu acho até que quebraram o muro que não deviam quebrar mesmo, e depois, sei lá, deram um jeito lá e filmaram aquilo lá, e são muito criativos. E outros entenderam o muro da escola como preconceito, como racismo, como homofobia, né? Como o preconceito geracional que nós temos em relação aos nossos alunos, e precisamos desconstruir. A representação que alunos recebem da escola são muito negativas e impedem exatamente esse jogo da aprendizagem que pode fazer o conhecimento e o saber ser uma coisa viva. Ou seja, a escola quer fazer conhecer, mas ao mesmo tempo ela não se admite reconhecer o sujeito, né? E o Paul Ricoeur já nos ensinou, o reconhecimento precede o conhecimento. Eu não posso querer fazer o outro conhecer se eu não o reconheço como um sujeito da relação. E a escola faz muito isso, vocês estavam dizendo isso. É o que sobra, né? Simbolicamente fala aí. Então, o desafio é trazer os sujeitos para dentro desse cuidado da relação. E é muito interessante que aquelas escolas que já têm uma forma e um conteúdo diferenciado nessa relação espaço e tempo, fizeram um filme muito interessante. Os meninos das escolas rurais
os filmes que estão lá no portal, são 7, 8 filmes dessa vez das escolas rurais, eles basicamente brincavam com essa ideia. A minha escola não tem muros, a minha escola já é sem muros. Eu aprendo na relação, né, com a natureza e, claro, evidentemente pode ter uma escola mais aberta do que outra, mesmo no campo, mas a noção de que a escola do campo talvez se permita mais, talvez até na sua precariedade também muitas vezes, essa abertura que as escolas urbanas não se dão, muitas delas. Então, eu queria, antes de entrar mesmo nas imagens, e as imagens vão nos jogar para outros lugares, começar falando de um conto. A imagem que eu faço é que a escola vive hoje o que eu chamaria de um círculo de giz caucasiano, né? As pessoas, algumas já ouviram essa frase até na escrita do Walter Benjamin, né? Quando ele ficou na biblioteca de Paris, os alemães se aproximando, e ele dizia: eu não consigo daqui, estou preso, sair daqui, eu tenho que acabar minha pesquisa, estou preso num círculo de giz caucasiano. Ou seja, é um círculo de giz, você pode sair a qualquer momento, mas alguma coisa te compele e não te faz sair. Eu lembro também de Manuel Bandeira, com a história do porquinho da Índia, né? Abre-se a porta da gaiola, o porquinho da Índia poderia ter ido embora, mas não foi. Quando eu volto para casa, está lá ele lá, morrendo de medo da liberdade, né? Nós estamos presos num círculo de giz caucasiano. Nós acreditamos que as estruturas que nos comprimem são de fato tão poderosas assim. Nós acreditamos que alguém é capaz de cima para baixo coordenar, administrar, gestionar os nossos cotidianos. Nós acreditamos que alguém, com a força do seu poder, do seu símbolo, é capaz de tutelar nossos corpos. Nós somos, em grande medida, porquinhos da Índia, com a porta da gaiola aberta. E Brecht nos dá um ensinamento muito interessante. Ele tinha essa vocação de fazer das suas peças teatrais ensinamentos, nessa peça chamada Um Círculo de Giz Caucasiano. A peça nasceu a partir de uma pergunta do dramaturgo ao final da Segunda Guerra Mundial no exílio americano: a quem deve caber as coisas? É para responder esta pergunta universal que ele concebe a peça. O Círculo de Giz Caucasiano, ambientado na União Soviética, inicia um encontro no Vale do Cáucaso, devastado pela Segunda Guerra Mundial, de duas comunidades que pretendem recomeçar suas vidas após a destruição. Comunidades estas que disputam a posse de um vale. É alegado pelos antigos donos do local que o vale é deles, por tradição, que, de acordo com a lei, o vale a eles pertence. Já a outra comunidade deseja repartir o vale e apresenta propostas e projetos para que a terra seja de fato bem aproveitada. Alegam que as leis devem ser revistas e que a tradição precisa dar lugar ao bom do vale. Por fim, os primeiros são convencidos e, para comemorar o menestrel, cantam uma antiga lenda chinesa, com determinadas modificações para exemplificar a ação. E essa é uma espécie de peça dentro da peça. Enfim, a peça é longa, mas há uma figura importante de um juiz. Há muitos julgamentos na peça que vai falar da dimensão ética do julgar, por exemplo. E aí, o que acontece que eu acho que é significativo para aqui? Há um julgamento decisivo que se instala na questão final. Uma das crianças de uma das aldeias é levada por uma criada, né? E essa criada cria, né, com muito carinho essa menina. A mãe, há um golpe de Estado e a mãe verdadeira resolve retomar a criança porque era uma maneira dela receber a herança da terra. E se vai a um juiz para se decidir. Alguém já percebeu que é muito parecido com a lenda do rei Salomão, não é isso? Nada se cria, tudo se copia e se reinventa, né? Então, mas ele dá um sentido a partir daquela pergunta inicial do cuidar, né? A questão final: o menino deve ficar com a mãe biológica ou com a mãe que o criou quando for abandonado? O juiz então traça o círculo de giz no meio do chão e profere julgamento. A criança deve ser puxada pelas duas até que saísse do círculo. Isto é, quem puxar a criança para fora do círculo fica com o menino. A serva Grus, sempre tão cuidadosa com o menino, foi essa que criou a criança, ficou com medo de puxá-lo com força e machucá-lo, e por isso perde a disputa. Mas ao perder na disputa, ela ganha guarda, de acordo com o julgamento do juiz Asdak. A verdadeira mãe é aquela que não pode fazer a criança sofrer.
A peça, então, termina com uma festa em que Esdáquio desaparece para sempre, o juiz. E a moral da peça que prevalece, segundo Manuel Bandeira, que traduziu e prefaciou o livro, é que as coisas devem caber àqueles que são bons para elas. O que está por trás? Vamos pensar a relação da escola, professor e aluno, ensino-aprendizagem como uma coisa, né, mal comparando. A quem deve caber essa relação? A quem é bom para elas. O que os jovens têm nos dito o tempo todo? A escola é boa quando é boa de se estar. O bom professor é aquele que me cumprimenta na rua, me pergunta como foi, como está meu pai, como está minha mãe. É isso, por exemplo, que nas pesquisas que nós temos feito, professores que se aproximam de alunos nas redes sociais passam a conhecer aquele aluno do fundo da sala, que o cotidiano, o espaço-tempo da escola não permite, e ele passa a conhecer mais, e ao conhecer, passa a reconhecer, ao reconhecer, cria um campo de empatia. Ou seja, e é essas pessoas, né, que são bons para as coisas, que são bons para os relacionamentos, a elas devem caber as coisas. Ou seja, a quem cabem os estudantes? Aqueles que lhes cuidam. Então, uma escola que não cuida, uma escola onde não se tem prazer nem de ir ao banheiro, que às vezes é a última coisa que nos resta, né? Que escola é essa? Né? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês. E as imagens talvez nos ajudem. Eu quero pedir para abrir ali as imagens. Jovem. As imagens talvez nos ajudem a pensar exatamente isso. Esse dentro e o fora da escola. Então, eu vou fazer um jogo de imagem entre o dentro e o fora da escola para saber que muitas das nossas representações sobre os jovens são produtoras desse descuido com o outro. Né? Então, esse é o primeiro. Pode deixar aí um pouquinho. Alguém reconheceu aí o círculo de giz caucasiano? Porque eu falei, né? Evidentemente. Porque se eu não falasse, poderia parecer até outra coisa. E esse é o primeiro desafio da imagem, né? Ela não tem fim. Ela vai sempre se completando naquele que a observa. Vou passar a seguinte, por favor. Alguém conhece? Alguém reconhece a imagem? Os de Recife. Oi? Abelardo da Hora, né? Essa imagem está sendo muito presente agora. A gente fez recentemente um debate lá com o professor Osmar Fávero sobre Abelardo da Hora. E, enfim, por que eu trago a figura do Abelardo, essa figura? Essa figura me permite, claro, permitiria falar de Abelardo da Hora, permitiria falar de educação popular, permitiria falar da generosidade daqueles que pensaram a educação popular em sintonia com os homens e mulheres do povo. E a mim me permite, por memória, por biografia, lembrar de uma história que eu vivi. Eu ouvi do professor Moacir de Góes, trabalhei com ele, era muito novo, 21, 22 anos. Fui trabalhar com o professor Moacir de Góes, que foi prefeito de Natal, com o Djalma Maranhão, foi ser prefeito do Rio de Janeiro depois, já na redemocratização, e depois voltou a ser prefeito de Natal. Moacir conta uma história de um padre da cidade de Natal que ensinava latim a crianças muito pobres, que tinham fome. Ensinava latim, e as pessoas se espantavam. Mas como que se ensina latim a crianças que passam fome? Enfim, aí você vai pegar toda a teoria da privação cultural e saber o que significa isso. E o padre disse, para ensinar latim para o João, primeiro eu conheci o João, fui à sua casa, conheci seus bichos de estimação, conheci pai de João, conheci mãe de João, conheci a sua goiabeira e comi a goiaba mais gostosa que o João me deu. Eu lembrei da imagem ali de Bia. Então, primeiro eu conheci o João, o latim veio depois. Então, essa imagem nos permite falar de quê? De uma escola que precisa se singularizar, conhecer os muitos Joões e Marias dessa escola. E como se faz isso com 40, 50 estudantes na sala de aula? Criaturas. Como se faz isso um professor sozinho, sem uma tutoria, sem um apoio, sem um dispositivo escolar, sem um dispositivo social, sem uma escola que se integre a esse esforço educacional, porque o esforço da educação não é só da escola. Né? Então, me lembrei da história desse padre que o Moacir de Góes nos lembrou.
E nos mostra da importância de conhecer biografias, porque esses sujeitos têm histórias, têm memórias, e a escola nega isso quando coloca o seu conteúdo empacotado. Pode passar outra, por favor. Cada imagem vai ser muito rapidinho aqui, porque senão daqui a pouco eu falo. Está desfocado, é um movimento que faz isso, né? Um movimento e pouca luz faz esse tipo de movimento. É uma menina dançando, é um teatro em Nova York, e o chão ele é impulsionador do movimento, ele é todo pintado, eu esqueci o nome, a Ana Carolina deve lembrar o nome do teatro lá, mas o chão é todo pintado de dança, né, de pessoas dançando, e as pessoas vão fotografar, o impulso de fotografar, e acabam dançando em cima das pinturas. E eu fico imaginando como o espaço, né, que o espaço não é uma coisa sempre o mesmo. O espaço é um móvel, ele é animado pelos corpos que o habitam. E muitas vezes o espaço da escola é feito para não se animar. É um lugar de desanimação. Vem para cá, senta aí, fica aí, não se mexe, não vai para lá, não pode, agora não, agora não. Né? Então, esse movimento que o espaço provoca, não é o espaço que provoca, são os corpos que se permitem se movimentar. E tem todo o debate aí de uma escola que não faz sentido, muitas vezes não faz sentido, porque é uma escola que imobiliza os corpos. Né? Aí tem todo o debate aberto da escola que nasceu, né, na herança do dualismo mente, né, e corpo. Né? Pensando na oficina de Leonardo da Vinci, Leonardo fabricava aquilo que conceituava, ampliava a conceituação a partir daquilo que fabricou. A oficina de Leonardo foi fragmentada, foi divorciada a partir desse racionalismo que separa corpo do pensar. Esse meu método é demorado, Licínio. Porque dá um tempinho assim. Meu método é muito demorado. Mas faz o seguinte, faz igual haja como um Lacan, uma coisa assim, né? O tempo lógico. Acabou, o tempo acabou. Né? Olha, essa é uma obra que está à exposição lá no Centro Cultural da Caixa Econômica no Rio de Janeiro, e nos remeteu a um debate que nossos grupos têm feito na ideia de suporte. Né? Dizer, o que é essa noção de suporte? Todos nós precisamos de suportes materiais, simbólicos, para alavancar nossa existência. Né? E esses suportes não são iguais. O que é suporte suficiente para mim pode ser insuficiente para o outro, e vice-versa. O que é suporte suficiente para mim pode ser material, e para o outro pode ser intelectual, ou simbólico, ou espiritual. Né? E a grande questão é, as escolas de ensino médio estão se constituindo como suporte suficiente para que os jovens sejam sujeitos das suas vidas, se constituam como sujeitos autônomos, se individualizem, ou seja, sejam sujeitos autônomos dos sistemas que os regulam. Esse é um debate. Isso tudo vai sendo colocado muito rapidamente como cardápio para a nossa conversação. Ia, por favor. Essa imagem fala de projeto de futuro, né? Ou seja, de encruzilhadas. Né? Para onde é que eu vou? E agora? Estou com o diploma, estou com o canudo na mão, o que é que eu faço? E, em grande medida, as escolas se divorciam do compromisso a partir daí. Toma, vai que o filho é teu. Quantas escolas fazem, né, o debate, a discussão e o depois da escola? Isso não é minha, não. Né? Você vê que é 36, 37, eu calço 43, não tem nada. Enfim, muito rapidamente, né, vai ser fast food aqui a conversa, porque essa complexidade daquilo que eu vou falar e muito mais, ou seja, como alguém citou Comênios ontem, tiraram até minha citação, não vou falar mais, já citaram Comênios 2 vezes, não, o Alfredo citou e tal, quer dizer, ensinar tudo a todos da mesma forma e no mesmo tempo. Né? Quer dizer, como se faz isso numa sociedade que se pluralizou, que se complexificou, onde existem biografias plurais? Né? Esse é um desafio fundamental. Né? E como ao mesmo tempo criar um sentido do comum, né? Do sermos alguém juntos. Por favor. 5 minutos, alguma coisa? Vamos lá.
Ó, eu vou mudar o meu método. Eu vou deixar as imagens, não vou falar porque eu estou atrapalhando as imagens, e tento fazer um arremate depois, tá? Pode deixar um pouquinho aí, Bia. Porque ela é uma cobra de mentirinha, tá? Não é uma cobra de verdade. Vai. Eu vou até fazer uma provocação. Não aguento. Só isso. Depois no debate, quem fizer um vínculo, uma liga com imagem, traz para cá, traz para a gente conversar. Por exemplo, tem um autor, muitos daqui conhecem bem, George Simmel, o sociólogo George Simmel, que trabalha muito com analogias. Né? As analogias podem nos jogar muito longe. As imagens têm essa capacidade também de nos permitir analogias. Então, façam analogias, comparem, enfim, as imagens entre si e outras imagens que vocês tenham. Vai passar. Oi? Pode passar. É isso aí. Vai passar. Escola. Então, deixa de escola, para legal. Essa tem que explicar que é uma carteira de escola, tá? Uma parte de banheiro. Uma porta de banheiro. Só ler um pedacinho ali no final, que esse é um detalhe que vocês não vão conseguir ver. O filme é triste e a gente só percebe no final. É muito interessante que nós, dando aula, por vezes achamos que estamos seguindo um caminho, um sentido, mas os sujeitos são tão múltiplos que é possível que essa professora, esse professor, nunca tenha sabido que o menino ou a menina anotou isso, sentiu isso. Né? Então é interessante, a gente acha que está acontecendo uma aula, estão acontecendo muitas coisas, muitos encontros para além da aula. Vai passar. Vergara, agora eu ganhei você. Ó, você viu, né? A gente fez essa foto junto ontem, eu e Vergara, andando na rua aqui em Belo Horizonte. Nem homem, nem mulher tem direito, tem liberdade de ser. Pode passar. Peraí. Mas, fala no microfone, Vergara. O que está escrito na camisa do sujeito é importante. Ele está com a camisa vermelha e está escrito vendas. Bom, acabou o tempo, né? Não, assim, muito rapidamente, eu acho que acaba num momento bom, porque eu vou só essa imagem aí e passa para o Vergara. Em 2008, nós fizemos um trabalho conjunto. O Vergara é o diretor do Museu de Arte Contemporânea, é professor da UF também, nosso colega, e nós fizemos um trabalho no Morro do Palácio, que nós chamamos de Comune Arte. Enfim, uma experiência muito interessante de juntando professores, estudantes da universidade, jovens da comunidade. E eu fiquei encarregado, junto com a Ana Karina também, de uma experiência que a gente chamou de Fundo de Saberes. Né? Fundo de Saberes é uma metodologia, é um trabalho a partir da experiência do Laboratório de Fundo de Conhecimento de Luiz Moll, no México. E a ideia fundamentalmente essa. São escolas que, ao começar o ano letivo, organizam o seu currículo a partir do inventário de saberes de uma determinada comunidade, a partir da etnografia, de uma etnografia. Esses saberes inventariados viram um diretório, um fundo de saberes. E a partir daí, do que há realmente naquela comunidade de saberes, conhecimentos, começa a se organizar o currículo. Nessa relação entre a experiência local, o saber local e aquilo que a escola tem
como saber mais universalizado, sistematizado, que se quer e que se deve socializar com os alunos. Então, daí ao encontro das experiências. Tá? Então, não dá tempo de falar da experiência, o Vergara talvez fale alguma coisa. Deus? Ah, deu. Não vendo a dificuldade que é, né, essa mesa, coordenar essa mesa. Incontroláveis. São incontroláveis. Muito difícil estabelecer um controle aqui, viu? A noção de tempo é muito fluida. Né? Bom, eu queria cumprimentar, né, a secretária de Estado de Educação, nossa colega, professora Macaé Evaristo Santos, né, que está aqui com a gente hoje. E passar muito rápido, pedir a paciência de vocês para a gente sair para o café depois. Eu vou deixar até para fazer, né, a abertura do debate quando a gente voltar, mas está valendo muito a pena. Né? Então vamos mais um tempinho aqui com o Vergara, Luiz Vergara, que vai falar com a gente. Bom dia a todos e todas. Eu primeiro quero agradecer, primeiramente, a Paulo Carrano, que em janeiro, com 45 graus, me ligou se eu queria fazer parte desse encontro aqui. E enquanto ele ia para os blocos de carnaval, né, com a dona Ana, né, Sargento Pimenta e tudo, eu estava trabalhando num sufoco e também numa crise tremenda que a gente ainda está atravessando do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Mas se a gente puder pensar que a crise é da humanidade, é do planeta, e vamos chegar, todas as instituições estão em crise, e os sintomas são muito, muito iguais. Tá? Queria agradecer também ao Juarez, que simpatia, que a gente ainda pouco se conhece, a Licínia, que também é muito, muito simpática e cordial, Beatriz Goulart, muito obrigado, porque a gente vai estar costurando futuros, esse encontro está servindo para isso. E eu vou trazer também citações das apresentações de ontem, que foram muito interessantes. Uma pessoa que eu também estou conhecendo agora, a Nilce Alves, você vai ser parte... É Nilda? Nilda Alves. E então tem que começar aqui compartilhando essa página. Museus e Escolas Sem Paredes, acontecer solidário de múltiplas vozes. E muito que eu vou estar me referindo, a questão do sujeito, tempo, espaço, saberes, é parte de de todos os eixos de debate sobre a crise da arte contemporânea. Então, juventude e arte, vanguardas, estão sempre juntas. Está correto isso aí? Então, na verdade, o que eu vou fazer de aproximações e contágio com a escola é porque a crise que está sendo apresentada sobre a escola é uma crise também sobre essa instituição de museus. Originariamente, os museus tinham o nome de gabinetes de curiosidade, que são armários. Os gabinetes de curiosidade surgiram em torno de 1400, 1500, por coincidência ou não, na época das grandes navegações, na época dos grandes descobrimentos. Na época que, então, havia um impulso pela curiosidade, essa curiosidade de conhecer o outro. Certamente os museus foram muito mais transformados em sarcófagos do que um lugar da curiosidade. Então, o momento que a gente está vivendo pode ser colocado, é possível ter, né, esse lugar de paradoxos entre reterritorialização e desterritorialização. O espírito de liberdade, criação e solidariedade. Eu vou começar por aí. Meu dever de casa, eu recebi uma pauta da mesa e tinham perguntas. Então eu também vou começar já... Eu faço essas respostas que não são respostas, mas só para dizer como as perguntas foram boas
e que elas servem para mim, não porque eu tenha resposta. Como se aproximam as práticas experimentais artísticas e os saberes que impulsionam a juventude, tanto pela indignação quanto pela indagação. Que lugar as práticas territoriais ocupam na produção de saberes juvenis? Pergunta de vocês. Eu respondo como o sentido de lugar territorializa a produção de saberes, tanto na arte, museus, suas instituições. E é nesse sentido de lugar que a gente tem que atuar, né? E também o que significa sentir o lugar. Então, essa temporalidade dos corpos aí que já foi apresentado. Talvez, né, a enunciação dos jovens estudantes aqui, quando eles falam de oportunidade, a oportunidade está ligada a lugar e tempo. Oportunidade é uma palavra-chave, confiança é outra. Então, só para dizer o quanto eu estou aqui absorvendo de vocês. Como os jovens brasileiros têm se apropriado dos espaços públicos em que vivem e atuam? É uma pergunta muito importante, porque nós estamos num momento em que as ocupações, os coletivos estão sendo impulsionados, para fora dos muros, para o retorno à praça. Retornar à praça é também sair do shopping. Praça, se vocês notarem bem, durante um bom período, elas se esvaziaram, botaram grade nas praças. E o que se encheu foram os shoppings. Então, se você pensar que os espaços estão todos dominados pelo capitalismo, pelo lugar de compra, lugar de consumo, a praça é o lugar do comum, o sentido do comum. As ruas, os trânsitos, a mobilidade se torna uma questão muito recente, nos últimos 10 anos. Então, o que a gente vai pensar sobre museu e escola? E se a gente pode juntar museu e escola? Vamos seguindo aqui, continuando as perguntas que vocês fizeram. Quais conflitos e potencialidades são comuns, tanto para o campo artístico quanto educativo, que emergem da relação dos jovens brasileiros com os territórios que praticam? Tá? Alguma das imagens que o Paulo apresentou está lá na Maré, o Observatório de Favela na Maré, e o que mais está surgindo de oxigenação no campo da produção artística, jovens, vem de fora dos grandes centros. E é justamente na margem, na membrana, no que está fora do saber tradicional engessado, é que está vindo o oxigênio. Que saberes produzidos nessas relações territoriais poderiam ser significativos para animar? Animar aí eu entendo muito mais, trazer ânima ou alma. Os sentidos de presença nas instituições, escolas, museus, universidades. O que é um sentido de presença? Walter, os museus, os shoppings estão sendo contabilizados também pela lógica neoliberal de marketing espetáculo, onde se contabilizam, né, espectadores, visitantes, mas não corpos presentes. Corpo-presença é uma noção totalmente diferenciada de um sujeito passivo que entra dentro de um shopping para consumir. É um sujeito. Como os sujeitos dessas instituições podem avançar para estabelecer esse diálogo? Crise, crise, crise. E a crise também significa, pode passar o próximo, necessidade de mudança. Mas a necessidade de mudança pode ser também deslocada à mudança de necessidades. Vamos tomar cuidado, porque a gente pode estar sendo impulsionado a mudar. Mas a gente também tem que questionar qual é a mudança. Certamente isso aí é uma colagem que eu fiz em relação a algo que foi extremamente forte em 2013. Vamos seguir. Bom, e aí eu passo as citações de ontem. Eu estou usando uma estratégia pedagógica, tá? Muito mais conhecida por todos, mas também a crítica. Os artistas hoje
eles não trabalham com um projeto pronto. Como a arquiteta Beatriz, também. Um arquiteto que trabalha com um projeto pronto e leva para um lugar pronto, deslocado, ele está cometendo um modelo de pensar das utopias modernistas, que levam fórmulas universais que elas vão aterrissar em qualquer lugar. Falo isso pronto para entrar no território da contradição, porque eu trabalho no Museu do Oscar Niemeyer. E o território da contradição é o território rico de paradoxos e que eu vou trabalhar como nós somos o eu e o outro. Então, com licença, falar é invadir territórios. Foi escutado aqui ontem. Também do Almerico Lima, me permite se eu estou errando o nome, tá certo o nome? Educação profissional. Pedagogia unificada. Local territorial que determina o currículo. Local territorial que determina a arte, determina o discurso. Aí tem uma formulação conceitual que talvez nem todos estejam percebendo. Essa é a crise quando a arte se tornou universal, o belo se tornou universal. Mas a aprendizagem não seria também a mesma situação? A aprendizagem pela intervenção social. Curiosamente, né, essa aprendizagem pela intervenção social é algo, para mim, foi dito ontem. Eu poderia dizer que essa é a revolução para as escolas e faculdades de arte também. Só recentemente, talvez 2 anos atrás, o mestrado de arte da UF, que se chamava Ciência da Arte, passou a ser Estudos Contemporâneos da Arte. E criaram uma nova linha de pesquisa, que é Arte em Contextos Sociais. Acabou. Então, como pensar projeto de escola? Nada para em pé. Adorei isso. Mas aí eu acrescentei museu, arte e instituições públicas. Não basta a gente derrubar as paredes. Ok? Não basta ser contra as paredes. Vamos pensar nisso. A vida é a própria matéria-prima. Jaqueline Moll. Pode passar o próximo? Bom, e aqui chegamos a esse lugar. Quantos aqui já visitaram esse lugar? Não são muitos. Espero que vocês, jovens, possam, com Paulo Carrano, cobrar dele a ida de vocês, tá? Pode cobrar dele, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um presente que eu recebi, que eu gostaria de pensar e celebrar o seguinte: isso aqui é para professor, é para professora, é para educador. Pode ser pensado o S do super do Nietzsche. Ok? Depois aqueles podem fazer o dever de casa, esse super. Mas vamos então voltar a esse lugar, porque o título desse encontro chamou de território. E já faz algum tempo que eu trabalho lá. Aliás, eu fui trabalhar na inauguração, desde a inauguração. Algum tempo que eu digo é desde 96. A vida é a própria matéria-prima. Olha, agora eu desloquei a frase de ontem. Museu, escola, laboratório, abriga o mundo. E uma discussão de um livro que eu tenho recentemente trabalhado, é um livro de Eduardo Case, é O Destino do Lugar. E aí olhem essa imagem. Vocês acham bonita essa imagem? Essa imagem é de um lugar que já era bonito antes da construção, concordam? Então, gostei do sim. É lindo o lugar. E o que o arquiteto fez? O arquiteto chegou lá, Oscar Niemeyer, já tinha mais de 80 anos. Ele chega lá, fica 20 minutos nesse lugar. E vai para o restaurante e faz um desenho que é uma taça. A taça é uma fórmula que o Aristóteles pensa do lugar. Olha, o conceito aqui está sendo território, eu estou querendo chamar a atenção para o lugar. O lugar, aí é o quê? É o dentro do museu, é o fora.
essa forma arquitetônica já coloca poroso. O que é dentro vai para fora e o que é fora vai para dentro. Vocês têm uma experiência concreta da subversão dessa dicotomia dentro e fora. E aí, pensem nesse lugar, nessa forma, como uma grande cabeça. Uma grande cabeça que se apoia e que tem olhos para todos os lados, 360 graus. É possível? Depois do exercício do nosso Paulo Carrano, pensem que o lugar pediu a forma. E o Oscar Niemeyer escreve: aquela paisagem maravilhosa pediu uma forma circular. O que eu estou querendo dizer para educadores, artistas, coordenadores pedagógicos, o acontecimento solidário, o acontecimento da escuta, colegas jovens também. O escutar o lugar é um escutar do tempo zero. A pergunta quando se a escola sabe o que o outro sabe, ela pode ser um divisor também agressivo, se os dois não chegarem ao tempo zero. Podemos aprender com o nosso encontro? Podemos, então, chegar ao lugar de um saber junto? Nem eu sei nada de computador, e como a gente pode gerar um tempo que inaugura a ideia de museu, que inaugura a ideia de escola? Então, é pensar nesse momento que a gente está vivendo. Que tal essa imagem? É o lado de fora e o lado de dentro. Como pensar um projeto Museu Escola Sem Parede? Eu vou correr, então, porque a ideia do Aristóteles é uma ideia do imóvel movente. Eu acho interessante o imóvel movente. É como você tem uma escola em que é uma escola de encontros e que parece que tem um tempo fixo ali, mas aquilo ali é um catalisador de um tempo que não para, fluxo. Se a gente puder pensar no fluxo fixo como um imóvel movente, eu vou ter que correr que eu não vou apresentar 1/3 do que eu pensei, mas tudo bem. E aqui, então, eu trouxe essa citação do Pelbar. Eu achei ótima essa citação. Esse texto ainda não foi publicado, mas é bonita. Conta a tradição talmúdica que 26 tentativas malogradas precederam a criação deste mundo. O Gênesis não teria sido aquele milagroso instante inaugural tão celebrado, nem a eclosão repentina de uma totalidade redonda, saída de um nada através do verbo. Mas tentativa e erro, experimentação, fracassos, remontagens, recolagens a partir de destroços anteriores. Faz sentido? Se vocês leem o Antigo Testamento, acham que, uau, fez o verbo e foi rapidinho? Não foi. E aí tem a continuidade. O que, segundo essa interpretação, acabou vingando porque havia ali um Deus que torcia, cuidava, e que dizia, Halevai Shayamod. Nem sei o que é isso. Que significa Oxalá que fique de pé. Então aí estamos nós numa relação que não pode ser instituída e sim instituinte. A relação... Pode passar o próximo. Olha, isso só para dizer que não foi cola, tá? Então não precisa repetir, passa. Tá? E aí está esse lugar de entradas, esse lugar de múltiplos olhares, esse lugar que a montanha se move, o Pão de Açúcar, e lá fora o Pão de Açúcar está paralelo ao museu. Então você tem esse jogo em que o corpo do sujeito que sobe a rampa, ele puxa a montanha. Esse jogo de metáforas em que o corpo é também igual, similar ao corpo da arquitetura do prédio. Vamos seguir. E essa é para dizer apenas rapidamente que a minha primeira formação, queridos, foi engenheiro civil de planejamento e transporte. Eu adoro matemática, mas também para inventar equações. Essa equação não existe, tá? Ela significa o somatório infinito das linguagens artísticas é igual a integral. Não sei alguém que se estudou integral e derivada, mas antigamente a gente estudava. É educação. Pode seguir. E aí
tenho uma experiência com jovens. Ó, experiência com jovens. Aí eu era mais jovem, era 1993, eu trabalhei com jovens da periferia de Nova York. E o que eu fazia lá é levar os jovens para dentro dos castelos. Castelos que, mesmo morando em Nova York, não interessava nada a eles irem. E a gente fazia esse jogo que foi o que o Paulo fez. Como é que você se apropria desse lugar? Né? E aí, alguém aí dos jovens sabe ler inglês? Isso aí é um poema desse jovem, tá? Que a gente fez juntos, mas o poema é completamente contemporâneo. O garoto daí, você lê inglês? Você pode ler em voz alta? Não pode, né? Vem aqui, vem aqui. Você lê inglês, o rapaz ali que tem voz? Olha, dá para ver a figura? Dá, né? É um garotão e tanto. Eu trabalhava numa escola. Quem viu o filme Malcolm X? Viram o filme Malcolm X? Eu trabalhava numa escola naquela periferia de Bushwick. Ali tinha 3.000 estudantes como esse, negros, fortes, imigrantes, e eu baixinho, essa figura aqui que não tem nada a ver com o super-homem, né? E a gente fazia apenas o cuidar deles. Era uma escola com detector de metais. Eu nunca vi isso, era alta violência. Você pode ler, então? Life in the ghetto. Hell is the name, showing shooting and drugs, that's the game. It's a place where no one cares, guns, needles, and things they share. Their children with fear and they're here. Their heart. Essa fonte é complicada, gente. Not knowing when with life they would part. Turn buildings is where they play. In their lives, they have no say. Those who gets out, God bless them all. The others join gangs, and then they fall. Their future depends on that they say. If they say the wrong word, bang, bang, there goes their day. Talvez precise de uma tradução, mas não vai ser uma tradução poética por causa do tempo. Mas é de um jovem que vive no gueto. A maioria dos jovens morrem. Parece o nosso Morro do Palácio, parece nossas periferias. Isso é de 1993. Tá? Se falar errado, morre. Tá? Para se salvar, você tem que sair. Então essa é a história dessas periferias que se repete aqui. Vamos seguir? E aí estão eles. Tá? Vamos seguir. Isso aí era eu. Lá atrás também fazendo essas conversas. Vamos seguir. E, bom, aqui seria o ponto de acontecer solidários. Já deu 0 minutos? Meu Deus. Então, mais 4. Então, eu vou só 5 minutos. Então, eu vou pular algumas coisas, porque alguma coisa que me instiga é que o tema que vocês trouxeram está totalmente ligado com a crise, que é uma crise de pensar uma produção artística livre e sua relação com a juventude. E quando eu vejo essa juventude pegar e anunciar um poema, eu acho muito forte isso. Então, essa corporificação, essa entrada do sujeito na produção artística da liberdade, múltiplas vozes, é fundamental para a gente repensar as nossas instituições que dão sentido público à nossa vida, que fazem a gente sair dos nossos guetos. E o que eu falo de uma pedagogia, ética, pedagogia tripartida, é que lide com a criatividade, a diferença, a heterogeneidade e a solidariedade. Quando eu falo em solidariedade, eu estou pensando também no nosso querido Milton Santos. Esse acontecer solidário, ele tem 2 direções, centrífuga e centrípeta. Então, é o quanto, num acontecimento de encontro, os 2 lados, a territorialização, as pessoas são empoderadas e o para fora, que se irradia, também é empoderado. Como é que podemos fazer o encontro de forças para gerar essa circulação? E aqui, tá, esses 2 triângulos é uma outra geometria que fala de uma relação
E essa relação, para mim, é o que está em jogo num mundo que está praticamente destruindo esse acontecer simbólico. O que significa a gente pensar em imaginação e invenção de futuros. Para mim, isso está em crise e é fundamental. E quem são os sujeitos que fazem essa mediação entre um pensar futuro, um pensar acontecer, inaugurar novas formas de estar juntos? Esse pontinho ali do triângulo é o ponto de encontro. Olhem, o caos cosmos e um caos do que a gente vive aqui é um pontinho mínimo. E esse ponto mínimo é onde a educação e a arte se encontram. É o lugar das necessidades e da mudança de necessidades, mudança das nossas instituições. Então, é esse ponto mínimo. Então, é para dizer o quanto é difícil a relação de transformação que a gente está lidando. E esse é um desenho que é um círculo mal feito, que ele não é um círculo feito com compasso, é um círculo orgânico, e que a curva é um polígono com um número infinito de lados. A curva é social. Então vocês veem o lado de dentro desse círculo, são vários pontos. Como unir pontos, como unir cabeças, como unir indivíduos, como a gente pensar que a gente está unido por uma curva. Esse é um desafio. Já acabou 0 minutos? Bom, eu não sei se acabo. Eu queria acabar com um poema, pedindo os jovens para me ajudar. Pode me ajudar? É um poema em português, mas... Esse você pode aceitar. Pode vir aqui, vocês dois? Eu vou passar para vocês sentarem aqui. Tá? Não, eles vão... Você senta aqui no meu lugar. Isso. Agora vocês têm, pode performar, pode fazer grupo de trabalho. Senta aqui. Aqui, a tarefa aqui. Esse é o Margaret Trade. Ele está em inglês, eu traduzi espontaneamente, mas eu fico me perguntando quando eu venho para um encontro desse, qual é o lugar da arte? Qual é o lugar da arte? Como vocês pensam, eu vi as palestras, qual é o papel do artista, do educador artista, que promove? E esse poema que eles vão ler é uma charada. Vamos ver, e é muito similar com o que foi vocês performaram. Um acontecimento. Eu fiz essa performance também na Escócia, que é onde eu achei esse poema numa instalação. Ser eu. Não nós. É a última. E primeira demanda terrificante. A qual de um poeta é demandada. Primeira e última. E no meio... Acaba de repente... Acabou muito de repente. Agora, por favor, põe a imagem aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou pedir um favor. Agora eu vou pedir para vocês liderarem a plateia. É diferente ver o mundo aqui daqui. Sim. Liderarem a plateia para todos lerem lá em cima juntos esse poema. Lembre-se que a poeta ou a escritora, ela coloca o eu como uma necessidade da criação, mas coloca em dúvida. Mas a linguagem cria armadilha. Vocês percebem? Ser eu e não nós, mas se você ler, somos nós. Então, vou convidá-los. Isso aqui é o tempo já esgotado, isso. Então, por favor, vocês comandem a grupo aqui. Podem ler todos juntos? No 3 lemos todos juntos, certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Ser eu, não nós. É a última e primeira demanda terrificante,
a qual de um poeta é demandada, primeira e última e no meio. Muito bem. Como diz Juarez, encomenda para as almas, né? Combinei, eu falei pro Carrana, precisa arrumar alguém mais assim, né? Modelo básico, né? De palestrante. Bom, gente, acho que a gente agora sai para o intervalo, porque a gente precisa de um tempo para né? Para dar conta, né? Não vamos gerir, não, para não jogar fora. Vamos dar. Vamos Aí depois vai elocubrar, processar, né? 20 minutinhos, gente, a gente volta para o debate. Muito obrigada.